Então, vamos dar início à sessão de defesa de doutorado do Matheus Rocha, cujo título é Development of a Reached Isogeometric Boundary Element Method Formulations for the Fracture and Fatigue Analysis in Three-Dimensional Structures. Eu quero agradecer inicialmente a presença dos membros da banca, os professores Éder, Felício, Fábio e Sérgio, que se dispuseram muito gentilmente a participar desse exame hoje. Então, Matheus, como é o rito aqui no departamento, a gente passa a palavra para você fazer a sua apresentação. Na sequência, a gente tem a fase de arguição, onde eu já gostaria de estabelecer a ordem aqui dos avaliadores. Então, a gente começa com o Éder, depois a gente passa para o Felício, a gente faz um pequeno break aí de 10 minutos para a gente poder esticar as pernas, beber uma água, e depois o Fábio e Sérgio, e na sequência a gente tem a fase de deliberação em sessão fechada e na sequência o resultado. Então, Matheus, fica à vontade para fazer a sua apresentação. Obrigado. Inicialmente, eu gostaria de agradecer aos membros da banca, os professores Sérgio, Éder, Felício e Fábio, por terem aceitado o convite de promover a avaliação desta tese de doutorado. Também a toda a plateia, tanto física quanto virtual. E, nesse momento, inicio, então, a apresentação da minha tese de doutorado. Como o professor Edson introduziu, eu sou o Matheus Rocha e eu venho aqui apresentar o trabalho intitulado Simulações enriquecidas do método dos elementos de contorno isogeométrico para análise de fratura e fadiga em estruturas tridimensionais, desenvolvido por mim e orientado pelo professor Edson Leonel. Bem, como introdução e contextualização do presente trabalho, tem-se o estudo do colapso de sólidos e estruturas. E por que o estudo do colapso de sólidos e estruturas é tão importante para a engenharia e também para a sociedade? Porque deseja-se que estruturas e componentes mecânicos cumpram sua função mecânica, civil e social. Dessa forma, entender os mecanismos de colapso é fundamental para garantir que eles não ocorram. E com isso, previne-se, então, altos custos, tanto materiais quanto custos incalculáveis de vidas humanas que podem derivar dessas falhas, dessas catástrofes. Como dois exemplos aqui apresentados, tem-se a falha estrutural dos navios Liberty, da classe de navios Liberty, cuja metade da frota rompeu no cais da Segunda Guerra Mundial, por conta de carregamentos de ondas, ou seja, carregamentos muito inferiores aos máximos de projeto esperados, ou ainda também a fatalidade do voo Aloha Airlines 243, em que a comissária de bordo foi a única fatalidade. Esse acidente aconteceu devido à propagação de fadiga na janela. Nesse contexto, surge a mecânica da fratura como um campo de estudo da engenharia mecânica e civil, que explica tais fenômenos a partir da consideração discreta da presença da fissura no modelo mecânico em análise. Especificamente, a mecânica da fratura elástico-linear considera desprezível a região sobre a qual os processos de dissipação de energia, denominada zona de processos inelástico, ocorre, e, consequentemente, é possível aplicar um conjunto de simplificações que tornam possíveis a obtenção de algumas soluções analíticas, e tal campo de estudo é adequado para a representação de materiais cerâmicos e materiais vítreos. E, além disso, é possível utilizar também os conceitos associados à mecânica da fratura elástico-linear para a determinação do número de ciclos que uma peça suporta em vida útil de serviço por meio da análise de fadiga linear. Para a obtenção, então, dos campos mecânicos e a determinação de vida útil e comportamento mecânico de peças e estruturas, os métodos numéricos surgem como uma ferramenta muito importante para a mecânica das estruturas. E esses métodos, eles são necessários, pois é impraticável a obtenção de campos mecânicos e da solução do problema de valor de contorno da elasticidade de maneira analítica, porque o problema ele pode possuir condições de contorno complexas, uma geometria complexa, ou ainda uma resposta mecânico-material que não seja facilmente captada pelas equações analíticas. Desse modo, o método dos elementos finitos ele é o método mais comum, mais utilizado na engenharia estrutural, em que parte da discretização volumétrica do sólido em estudo em nós e elementos, de modo a resolver de forma fraca a equação diferencial associada. No entanto, para problemas da mecânica da fratura, o método dos elementos finitos ele possui duas deficiências, sendo a primeira associada à dificuldade em capturar de maneira precisa o campo de tensões singular próximo à ponta da fissura ou na ponta da fissura, além da dificuldade geométrica associada à necessidade por um remalhamento ao longo do processo de propagação da fissura, que isso se torna um procedimento, então, não apenas geométrico, como a necessidade de destruição e reconstrução dos elementos correspondentes nas matrizes envolvidas. Além disso,
Na verdade, de forma a resolver alguns dos problemas do método dos elementos finitos, surge o método dos elementos finitos generalizados ou estendidos, em que ocorre a expansão do campo de deslocamentos especificamente, dos campos mecânicos incógnitos, com base em soluções conhecidas do problema em estudo, e dessa forma, como comentado, é possível melhorar o método numérico em termos de ordem de convergência, e também incorporar aspectos relevantes para a solução do problema. Alternativamente aos dois métodos aqui mencionados, que são métodos de domínio, há o método dos elementos de contorno, que faz uso de equações integrais escritas sobre o contorno do sólido para a descrição dos campos mecânicos tanto no contorno quanto no domínio. E uma grande vantagem desse método é a sua redução da dimensionalidade da malha, o que consequentemente simplifica o processo de remalhamento em análises de propagação de fissura. Então, aqui no exemplo apresentado, caso essa fosse promovida a análise da propagação dessa fissura, seria necessário apenas um remalhamento no contorno do sólido, a partir do bem convencional, e além disso, o método dos elementos de contorno é capaz de capturar de maneira precisa os aspectos singulares envolvidos, os aspectos singulares no campo de tensões próximo à ponta da fissura, não sendo então afetados por esse comportamento. Desse modo, também destaca-se como um avanço recente na mecânica computacional o desenvolvimento da análise isogeométrica, que consiste na utilização de curvas do tipo B-splines, nubs ou T-splines para a discretização para a aproximação tanto da geometria quanto dos campos mecânicos. É interessante destacar que tais curvas elas são capazes de representar curvas complexas, isto é, uma única nubs de grau 2 é capaz de representar um círculo, algo que nenhum polinômio um polinômio de quaisquer grau é incapaz de representar. Outra vantagem associada à análise isogeométrica consiste na importação direta de modelos CAD, ou seja, modelos complexos desenhados pelo projetista, pelo CADista, são diretamente utilizados como malhas na análise mecânica, o que reduz uma etapa custosa de processamento computacional, que é a geração de malha. Além disso, no caso do elementos de contorno, há uma vantagem adicional devido ao fato de que os modelos CAD gerados geralmente são representações de superfície e não representações de volume. Então, o modelo desenhado em CAD é diretamente a malha do método numérico, o que promove um acoplamento direto entre essas duas abordagens. E, por fim, é interessante mencionar a necessidade de superfícies aparadas no método, na abordagem isogeométrica para a representação de furos, como aqui apresentados, ou detalhes complexos na representação geométrica. E tais superfícies aparadas vão fazer uso de curvas de aparação, que são, no caso, curvas nubs neste trabalho, para detectar qual região que é mantida e qual região que é removida da análise. Além disso, é interessante destacar as estratégias de enriquecimento como estratégias para promover melhoras nos métodos numéricos. E tal estratégia consiste na expansão do campo de aproximação das funções de forma com um comportamento mecânico conhecido a priori. Dessa forma que apresenta-se uma representação já adiantada de uma interpolação convencional, no caso aqui isogeométrica, e um acréscimo de uma função de enriquecimento aqui denotada por F chapéu. E tal função de enriquecimento ela pode introduzir comportamentos de descontinuidade nos campos mecânicos, como aqui apresentado para essa fissura, ou um comportamento assintótico próximo à ponta da fissura, e sua construção, a partir de uma escolha adequada de função, ela vai ser multiplicada pelas funções de forma existentes para obter-se, então, o espaço de aproximação enriquecido. Especificamente no método dos elementos de contorno, o enriquecimento ele também é capaz de representar de forma melhor o aspecto de raiz de R esperado pelas soluções da mecânica da fratura elástico linear, em que, para aproximações quadráticas convencionais, surgiria-se, então, um salto não físico na ponta da fissura. Considerando, então, os tópicos previamente mencionados, o objetivo do presente trabalho é o desenvolvimento de formulações enriquecidas para a análise de fratura e fadiga de sólidos tridimensionais com o método dos elementos de contorno isogeométrico. E de modo a atingir os objetivos esperados, inicialmente promove-se a incorporação de superfícies aparadas no MEC isogeométrico 3D, de modo a tentar expandir seu escopo de aplicações para exemplos e componentes de engenharia mais complexos. Em seguida, promove-se o enriquecimento por uso de função Heaviside para a representação de descontinuidades fortes em deslocamentos que dispensam uma conformidade de malha. Há também o uso de esquemas de enriquecimento baseados na solução de Williams para a introdução de comportamento assintótico próximo à ponta da fissura, o que resulta numa extração direta de fatores de intensidade de tensão e também a dispensa de alinhamento de malha. E, por fim, promove-se a análise de propagação de fissuras por fadiga
com as formulações enriquecidas supracitadas. Certo. Dessa forma, agora inicia-se então a explicação do método numérico utilizado no presente trabalho, o método de elementos de contorno isogeométrico, que parte da utilização da equação integral de contorno em deslocamentos, obtida a partir da identidade somigliana, para o contorno externo e para a face superior da fissura, em que é interessante destacar a presença de um núcleo fracamente singular, quando o ponto de colocação encontra-se sobre o contorno do sólido, ou fortemente singular, quando o ponto de colocação encontra-se para o núcleo asterisco T. Além disso, de modo a conseguir um sistema bem condicionado quando da presença de uma fissura no problema mecânico, utiliza-se a equação integral de contorno de forças de superfícies na face inferior da fissura, que é obtida a partir de uma derivação da equação integral em deslocamentos. Destaca-se também o aspecto fortemente singular do núcleo T asterisco e o aspecto hipersingular do núcleo S asterisco quando o ponto de colocação encontra-se sobre o contorno do sólido. A análise isogeométrica se incorpora ao método dos elementos de contorno a partir da aplicação, neste trabalho, de curvas do tipo NURBS, Non-Uniform Rational B-Splines, que são curvas B-Splines com um fator peso atribuído a cada ponto de controle. Dessa forma, a definição de uma curva NURBS ela advém da definição de pontos de controle, pesos e knot vectors. E aqui apresentam-se as expressões para obtenções das B-Splines e da curva NURBS, de modo que é apresentada uma formulação recursiva de Cox-de-Boer. E aqui apresenta-se, então, o peso associado à representação bivariada de uma superfície de uma função de forma de uma superfície NURBS, em que é obtida a partir de um produto tensorial entre duas curvas univariadas. Nesse contexto, apresenta-se aqui, então, o que é um knot span para o espaço bivariado, que faz, às vezes, de elemento na análise isogeométrica, na obtenção dos coeficientes de influência, e como esse knot span se manifesta no espaço físico da superfície em estudo. Desse modo, a geometria e os campos mecânicos são interpolados a partir das superfícies NURBS, em que utilizam-se então os pontos de controle e parâmetros de deslocamento e força de superfície para sua interpolação. Tais parâmetros não possuem mais significado físico, porém interpolam os campos mecânicos no contorno. O sistema algébrico, então, incorpora a interpolação aqui apresentada de funções de forma NURBS para a interpolação tanto de geometria como dos campos mecânicos, o que resulta nesse conjunto de três possíveis equações, trios de equações para o sistema algébrico, em que a primeira representa um ponto de colocação sobre o contorno externo, a segunda para um ponto sobre o que é denotado face superior da fissura, e a terceira, que é a equação integral em força de superfície, para um ponto inferior à fissura. E com isso, aqui apresentam-se as soluções fundamentais que vão construir os coeficientes de influência para essas equações, e o método de Gigiani é responsável por regularizar as equações, os núcleos fortemente singulares e hipersingulares que surgem nesse processo. Desse modo, essas equações, elas no caso são uma equação para cada dado ponto de colocação, e são necessários distribuir pontos de colocação de modo a obter um sistema quadrado. E a melhor forma, de acordo com a literatura, para promover tal distribuição é a estratégia das abscissas de Greville, de modo que os pontos de colocação serão colocados em posições cujas funções de forma atreladas ao ponto serão máximas, o que melhora o condicionamento da matriz, ou próximo do máximo, já que esse trabalho utiliza a colocação dos pontos sobre contornos suaves, o que exige um reposicionamento quando este ponto cai sobre uma quina ou sobre a extremidade da superfície. Desse modo, então, obtém-se um sistema algébrico com o presente formato, em que as matrizes H e G armazenam os coeficientes de influência associados às integrações aqui apresentadas, enquanto que os coeficientes D e P vão corresponder a coeficientes de forças de superfície e deslocamentos, a partir do qual é possível condensar a representação do sistema no formato HD igual a GT, sobre o qual são aplicadas as condições de contorno, de modo que o sistema algébrico resultante seja um sistema do formato AX igual a B, em que A é uma matriz densa e não simétrica, armazenando os coeficientes de influência associados ao vetor de incógnitas X, em que esse vetor X ele é um vetor contendo tanto parâmetros de deslocamento quanto de força-superfície, dado o aspecto misto do problema de valor de contorno da elasticidade linear, e B é um vetor lado direito. Uma vez resolvido esse sistema, então, os campos mecânicos são todos definidos para o contorno do sólido, e para a obtenção de campos mecânicos internos lança-se mão novamente das equações integrais, tanto em deslocamentos e tanto em tensões, que isso, então, é uma etapa de pós-processamento, conforme aqui apresentado para a obtenção de tais campos, utilizando, então, esses núcleos aqui apresentados. Destaca-se ainda que nessa etapa não há singularidades, dado que os pontos agora são internos. Bem, a partir do capítulo 3, serão apresentados os desenvolvimentos promovidos ao longo dessa tese de doutorado. Inicialmente, então, tem-se a incorporação de superfícies aparadas no método dos elementos de contorno isogeométrico, que
inicia-se com uma etapa de identificação de funções de forma, pontos de controle e node spans, entre completos, aparados ou vazios. Os pontos tipo completos são aqueles em que a superfície de aparação não intercepta o contorno externo e são mantidos na representação do problema. Pontos do tipo aparados, assim como funções de forma e node span, são aqueles que são interceptados pela curva de aparação, enquanto que pontos vazios são aqueles que estão na região que é removida pela curva de aparação. São totalmente removidos pela curva de aparação, e o ponto de controle associado pode ser dispensado da análise, dado que ele não representa nenhuma porção de sólido. Nesse contexto, algoritmos de classificação foram desenvolvidos neste trabalho para a definição de, por exemplo, cruzamento entre a curva de aparação no espaço paramétrico e os node spans, para a posterior definição do formato do node span aparato, e também um algoritmo de classificação de tanto node span quanto vértices de node spans aparados a partir de um algoritmo denominado algoritmo de raycasting. E a explicação de tais algoritmos está melhor descrita no texto e será omitida por brevidade. Nesse contexto, o segundo aspecto que merece atenção na incorporação de superfícies aparadas para o MEC isogeométrico é a integração numérica, dado que a integração convencional de Gauss-Legendre não é mais válida para node spans aparados, ela não absorve de maneira direta o aspecto da curva de aparação que aqui é utilizado. Nesse contexto, duas estratégias de integração são utilizadas, sendo a primeira a estratégia presente no trabalho de Kinsey e Yun, 2009, e a segunda estratégia desenvolvida pelo presente trabalho, que é o mapeamento para essa finalidade, que é um mapeamento polar. Ele destaca-se que, tanto aqui para o primeiro método quanto para o segundo, as curvas de aparação são representadas, no primeiro caso, pelas funções φx e φy, e no segundo caso, elas são absorvidas pelas funções ρ chapéu e o x1 e o x2, que são funções já da coordenada paramétrica da curva de aparação. Por fim, a terceira estratégia que merece destaque é a estratégia de colocação, dado que é necessário o reposicionamento dos pontos de colocação quando eles estão em porções removidas do sólido. As estratégias associadas a esse desenvolvimento estão presentes no trabalho de Peng e Liang, 2022, e este trabalho faz uso dessas estratégias, porém, o trabalho anterior, previamente aqui mencionado, ele não discute como esses pontos são reposicionados. Neste trabalho, então, desenvolve-se uma estratégia em que pontos de colocações adicionais são utilizados além do mínimo necessário, o que gera um sistema maior que o sistema quadrado existente, e aí é efetuada uma combinação entre os coeficientes obtidos, de modo a retornar a ter novamente um sistema quadrado. Dessa forma, elementos do tipo 1, cujos quais possuem 3 vértices, promovem sua distribuição baseada no mapeamento de integração utilizando a posição dos pontos de Gauss associados, enquanto elementos do tipo 2 e do tipo 3 possuem estratégias específicas para eles e que são melhor descritas no texto. Dessa forma, para ilustrar os resultados obtidos a partir dessa incorporação, aqui é apresentado um exemplo numérico. No texto constam 2 exemplos, mas por brevidade serão apresentados menos exemplos que constam no texto. E dessa forma, esse exemplo constitui-se de um quarto de touro de parede espessa, em que a abordagem isogeométrica ela é superior à lagrangiana para a representação de geometrias curvas. E aqui, neste caso, aqui apresentam-se as propriedades de material. Convém destacar que as condições de contorno aqui aplicadas, tal como a geometria, elas exigem uma formulação essencialmente tridimensional, e o modelo isogeométrico associado é aqui apresentado, com 10 superfícies nubs, sendo 2 superfícies planas para as faces de extremidade e 8 para as faces laterais curvas. Convém destacar que, para a representação das faces planas, com 2 curvas de aparação, é possível definir as 2 regiões circulares, interna e externa, em que, numa abordagem isogeométrica convencional, seriam necessárias ao menos 4. Bem, aqui neste exemplo, utiliza-se também a estratégia não singular do método dos elementos de contorno isogeométrico, que promove um reposicionamento dos pontos de colocação para fora do contorno. O objetivo de promover essa análise está no fato de testar as estratégias de identificação e integração numérica, sem fazer uso da estratégia de colocação num primeiro momento. E aqui são apresentadas as malhas A e B para tal estratégia, de modo que a malha B é obtida a partir de uma inserção de knote referente à malha A. Além disso, também é testado com o uso da malha A estratégia singular do método dessa abordagem, em que aqui apresentam-se a disposição dos pontos de controle no espaço paramétrico das faces planas de extremidades. Dessa forma, apresenta-se também um modelo de elementos finitos de referência, que foi obtido a partir de uma prévia análise de convergência com o uso do software ANSYS, em que as propriedades de malha são aqui apresentadas. Dessa forma, aqui apresenta-se o comportamento de deslocamentos totais para o modelo numérico em elementos finitos,
e aqui os deslocamentos totais para as malhas A e B com a abordagem não singular, em que é possível destacar uma excelente concordância no campo total de deslocamentos totais para ambos os modos, para ambas as malhas, nesse caso da abordagem não singular. No entanto, para a abordagem singular, já é possível perceber que o comportamento ele começa a não obter o resultado esperado, o que demonstra que a abordagem singular ainda não é capaz de capturar de maneira tão adequada os comportamentos esperados, mecânicos esperados. Nesse contexto, então, os resultados aqui apresentados para pontos internos corroboram a conclusão previamente descrita, de modo que os resultados das malhas A e B na abordagem não singular possuem uma excelente concordância com o modelo de referência, enquanto a malha que utiliza a formulação singular, ou seja, os pontos de colocação sobre o contorno, possui um leve desvio para este exemplo. Desse modo, pode-se destacar alguns desafios e limitações da incorporação de superfícies aparadas no método dos elementos de contorno isogeométrico, sendo elas, inicialmente, a generalização da geometria de node-spans aparados. Este trabalho considera exclusivamente a presença de uma ou, no máximo, duas curvas num dado node-span, sendo que podem haver diversas curvas no mesmo node-span, como aqui é apresentado por esse node-span cortado pela curva C3 e C13, o que geram desafios de elevada complexidade em âmbito geométrico. Além disso, há também um efeito de corte, quando as curvas de aparação removem o suporte de uma função base, de modo que essa função vai introduzir ao problema mecânico efeitos de instabilidade numérica, e, como previamente comentado, a estratégia de colocação para abordagem singular exige um conjunto maior de estudos para sua adequada aplicação. Desse modo, agora será apresentado o enriquecimento Heaviside para descontinuidade de deslocamentos em superfícies aparadas, que consiste na utilização da expansão do campo de aproximação de deslocamentos com a função Heaviside, de modo a diretamente introduzir descontinuidades em deslocamentos causados pela interseção entre a fissura e o contorno externo. Isso dispensa, consequentemente, o alinhamento de malhas entre a fissura e o contorno externo, quando há o cruzamento entre eles, e, para tanto, é utilizado o enriquecimento do tipo Shifted, que elimina a necessidade por tratamento de elementos de mistura, como também a necessidade por subtração de singularidade dos novos núcleos que surgirão. Desse modo, aqui apresenta-se, então, a aproximação isogeométrica tradicional, e aqui, então, ela está enriquecida a partir do uso da função Heaviside, e a abordagem Shifted, ela consiste em remover a função Heaviside associada ao ponto de colocação. Aqui a figura 33 representa como é obtida essa construção a partir de uma função de forma, produto com a função Heaviside Shifted, e aqui a função resultante, que é utilizada nesse campo enriquecido. Desse modo, a incorporação desse campo expandido nas equações integrais de contorno resulta que nesses três tipos de equações, como previamente comentado, nesses três tipos de equações em que surgem então termos adicionais aqui representados por TH e SH, que são obtidos a partir da integração numérica do núcleo fundamental, a função de forma e a função de enriquecimento. Com isso, com a introdução do enriquecimento, são introduzidos incógnitas adicionais. Porém, como este trabalho utiliza o método de colocação, não são obtidas equações adicionais de maneira direta, como é obtido em métodos de Galerkin. Desse modo, é necessário lançar mão de equações adicionais para garantir que o sistema seja quadrado e, consequentemente, seja resolvido. Dessa forma, a primeira estratégia consiste na utilização de uma estratégia de projeção L2 do relacionamento relativo entre a superfície interceptada e cada face da fissura. E essa estratégia é inspirada no trabalho de Peng e Lian, 2022, em que eles usam uma estratégia similar para a aplicação de condições de contorno em superfícies aparadas. Dessa forma, que apresenta-se, então, a norma L2 do deslocamento relativo, e tomando, então, um deslocamento arbitrário e tomando-se um arbitrário relativo, e apenas as parcelas correspondentes às funções de enriquecimento, obtém-se, então, um conjunto de equações que permite que sejam obtidas as equações adicionais. Uma segunda estratégia proposta pelo presente trabalho consiste na utilização da equação integral em força de superfície nos pontos de colocação cujas funções bases são enriquecidas. No entanto, quando utiliza-se grau 1 na superfície do contorno externo, condições de continuidade exigidas pela equação de força de superfície que não são atendidas para a subtração de singularidade pelo método de Gigiani. De modo a resolver esse problema, utiliza-se então uma estratégia de deslocamento de corpo rígido para introduzir então esse termo faltante e assim permitir que a contribuição obtida seja precisa. Desse modo, então, o sistema algébrico final é aqui apresentado, em que as matrizes H e G, assim como os parâmetros de interpolação D e P, são os parâmetros já do elemento de contorno tradicional,
Ou seja, a estratégia de enriquecimento não altera nada que há previamente no elemento de contorno, o que a torna uma estratégia, uma forte candidata para a introdução em códigos de contorno já previamente existentes. Além disso, a matriz HH e GHT absorve parâmetros associados tanto aos termos novos que surgem do enriquecimento, quanto a depender da estratégia de equação adicional utilizada, assim como as equações, as expressões φt, as matrizes φt e φth. Desse modo, aqui na apresentação será discutido um exemplo que consiste num prisma com a fissura inicial, em que essa fissura inicial ela possui um ângulo variante de 0, 15, 30 e 45 graus. Para a análise desse problema, utiliza-se um modelo de referência isogeométrico em que a malha do contorno externo precisa estar alinhada com a malha da fissura para todos os casos, para todos os ângulos estudados, e tal malha utiliza 15 superfícies nubs, em que as faces de fissura são biquadráticas, enquanto as demais faces são bilineares. E são utilizadas 3 malhas, cada uma obtida a partir da inserção de quinotes da malha anterior. Aqui apresentadas, então, as quantidades de pontos de colocação de cada uma delas. Apresenta-se aqui agora também a disposição dos node spans para o modelo de referência e a malha C, em que é possível constatar que, para o ângulo de 45 graus, começa a haver uma distorção relativa dos elementos dos node spans em relação aos demais, especialmente em relação à malha de 0 graus. Além disso, para o modelo enriquecido, é possível constatar que não há necessidade do alinhamento da malha do contorno externo com a malha da fissura, e reduz, então, a quantidade de superfícies nubs utilizadas em 5, utilizando-se, então, 10 superfícies nubs, com as fissuras sendo biquadráticas e o contorno externo sendo bilinear, e aqui apresenta-se a malha de pontos de colocação para os 3 casos, e em nível de análise numérica, essa estratégia é interessante porque é necessário apenas alterar a malha de fissura que vai ser analisada, o que constitui uma vantagem em relação à abordagem convencional, dado que seria necessário reposicionar e redesenhar toda a análise do zero. Desse modo, aqui apresenta-se o campo de deslocamentos totais do método convencional e uma comparação do método convencional e enriquecido, em que é possível constatar uma excelente concordância dos resultados. Ou seja, a abordagem de enriquecimento foi capaz de capturar a descontinuidade de deslocamento sem a necessidade de remalhamento ou de uma conformidade de malha. Por fim, apresenta-se aqui a energia de deformação em função do número de pontos de colocação, em que é possível constatar que os resultados são similares, e uma vantagem da estratégia enriquecida em relação à estratégia convencional se apresenta para o ângulo de 45 graus, dado que ele é obtido a partir de uma redução significativa de pontos de colocação, o que constitui uma redução de tempo de processamento computacional. Agora, será apresentado as estratégias de enriquecimento baseadas na solução de Williams, que foram em parte desenvolvidas durante o meu intercâmbio na Universidade de Durham, e esse desenvolvimento ele surge como necessário devido à existência de um comportamento assintótico nas faces laterais, quando há o cruzamento entre a face lateral e a fissura. E dessa forma, ele constitui na expansão do campo da aproximação de deslocamentos com a solução de Williams, e essa solução de Williams ela é similar às funções de enriquecimento singular de Oden-Duarte do GFEM, em que toda a face lateral recebe esse enriquecimento, ou seja, ele não é promovido de maneira localizada. Aqui apresenta-se, então, a aproximação isogeométrica para a face lateral, para o regulamento de contorno convencional, e aqui apresenta-se, então, a parcela de enriquecimento adicionada ao campo de aproximação, em que essa função de Williams é aqui apresentada, em que é possível destacar tanto a presença do termo raiz de R, como um termo de descontinuidade que será associado ao termo seno de θ sobre 2. E também há uma matriz de rotação definida na ponta da fissura, conforme o sistema de coordenada destrogiro NBT. Desse modo, a expansão do campo de deslocamentos vai promover uma alteração no sistema nas equações integrais de contorno, conforme aqui é apresentado. Nesse caso, as equações apresentadas são exclusivamente relacionadas ao contorno externo, e assim surgem termos adicionais aqui representados por TT e ST, e que, associados aos termos de enriquecimento de Chapelle, que são obtidos a partir das referidas integrações, e é importante destacar que as estratégias de regularização da singularidade existente nesses núcleos está presente no texto. E é interessante destacar também a presença de um termo livre adicional na interpolação. Com isso, as equações adicionais, para este caso, elas surgem da aplicação da equação integral em forças de superfície em pontos de colocação cujas funções de forma são enriquecidas, o que resulta num sistema algébrico similar ao sistema algébrico apresentado anteriormente, agora com termos diferentes e termos de enriquecimento diferentes também. Desse modo, é possível também utilizar as funções de Williams para o enriquecimento das frentes da fissura,
E com isso, essa expansão vai permitir introduzir o comportamento assintótico próximo à ponta da fissura, a partir da expansão aqui apresentada, e também é possível constatar e desenvolver que os parâmetros adicionais eles são parâmetros interpolantes dos fatores de intensidade de tensão. Desse modo, os fatores de intensidade de tensão são obtidos de maneira direta, a partir de uma simples interpolação, dado que eles são incógnitas do sistema, o que dispensa técnicas aproximadas, como técnica de correlação de deslocamentos, ou integrais, ou técnicas baseadas em integração, que são computacionalmente custosas para abordagens tridimensionais como integral J. E a matriz de rotação é definida a partir da estratégia de Frenet-Serré, que é adequada para a representação de curvas paramétricas no espaço. Desse modo, essa estratégia ela permite a extração direta de Fichte e ela vai ser introduzida às equações integrais de contorno dessa forma em que surgirão então os termos TS e SS, cuja subtração de singularidade também consta no texto, e também a presença de termos livres adicionais na face superior da fissura. Com isso, a obtenção das equações adicionais para a garantia do sistema quadrado surge a partir da estratégia de projeção norma L2 do deslocamento relativo na frente da fissura, o que é representado por esse sistema de equações em que são utilizadas como funções ponderadoras as funções de forma univariadas ao longo da frente da fissura. Com isso, o sistema algébrico final está aqui apresentado, em que agora tem-se os parâmetros de fator de intensidade de tensão como incógnitos. Apresenta-se aqui agora um exemplo numérico associado a uma fissura elíptica submetida à tração uniforme, em que ela está num cubo de lado 200 vezes o A aqui apresentado, e aqui apresentam também as propriedades de material. A solução de referência que consta no livro de Tada, Pares e Irving. O K1, o fator de intensidade de tensão K1, ele é variante ao longo da frente da fissura, mesmo para o caso da fissura no plano, que é diferente da fissura circular apresentada previamente no texto. E a malha da fissura ela tem esses novos biquadráticas para cada face, em que as faces externas elas são enriquecidas e a face interna não recebe enriquecimento. Desse modo, aqui apresenta-se o campo de deslocamentos totais do método tradicional em relação ao método enriquecido, em que é possível constatar a remoção do deslocamento não físico que era presente no método convencional pelo enriquecimento, que constitui uma vantagem em termos de deslocamentos e erro total em norma L2. Desse modo, aqui apresenta-se também resultados para a fissura no plano, em que apresenta-se o erro em norma L2 sendo menor para a abordagem enriquecida em relação à abordagem tradicional, assim como um ganho na taxa de convergência. Destaca-se também que esse ganho ocorre sem alteração do número de condição, ou então a estratégia de enriquecimento não piora o condicionamento da matriz, o que pode ser uma questão problemática no GFEM. E aqui apresenta-se a variação do K1 ao longo da frente da fissura com uma excelente concordância em relação à resposta de referência. Para o caso da fissura inclinada, o problema ele se torna um problema de modo misto 1, 2, 3, em que aqui são apresentados os resultados para o fator de intensidade de tensão K1 e duas posições de fator de intensidade de tensão, tanto K1, K2 e K3, para duas posições distintas, em que é possível perceber que o erro obtido pela abordagem enriquecida é inferior aos erros obtidos a partir da abordagem convencional do MEC e utilizando técnicas de pós-processamento para obtenção dos fits. E além disso, aqui apresenta-se a variação dos fits para os três modos ao longo dessa frente da fissura, em que há também uma excelente concordância em relação aos modelos de referência. Agora apresenta-se um exemplo que é um prisma com uma fissura de borda e uma análise de modo puro. E tal análise de modo puro ocorre a partir da aplicação do comportamento de modo puro como condições de contorno no problema. Isso é efetuado para que seja possível promover uma análise de convergência do problema e são utilizadas as expressões analíticas de forma direta nas equações integrais de contorno para sua correta incorporação ao problema. As malhas isogeométricas são aqui apresentadas, em que a malha do método enriquecido constitui de 9 superfícies, em que as faces laterais não se alinham com a fissura, enquanto que o MEC convencional utiliza 15 superfícies com as faces laterais alinhando com a fissura. Dessa forma, aqui apresentam-se os resultados em deslocamentos totais para os modos 1, 2 e 3, em que é possível constatar que todos os modos foram adequadamente capturados quando aplicadas as condições de contorno correspondentes e que o salto não físico no deslocamento também foi removido da análise. Além disso, destacam-se os fits médios obtidos a partir da extração direta, que possuem uma excelente concordância com o resultado esperado, que seria de 1 para o K1 no modo 1, 1 para o K2 no modo 2 e 1 para o K3 no modo 3, em que os outros modos deveriam ser 0 e são de fato. Além disso,
Esses resultados são obtidos com um aumento significativo do número de condição, porém com um crescimento estável, o que demonstra que o número de condição, embora tenha sido aumentado, ele não prejudicou a obtenção do resultado do sistema algébrico final. E a taxa de convergência para os 3 modos ela foi aperfeiçoada a partir da estratégia de enriquecimento comparado com o resultado obtido pelo método convencional. Desse modo, apresenta-se agora a aplicação das formulações supracitadas para modelagem de análise de propagação de fissura por fadiga. E o problema da fadiga ele é um problema que surge da aplicação de carregamentos cíclicos, com carregamento cíclico abaixo da carga limite, ao longo do tempo de vida útil da estrutura. Que apresenta-se, então, como seria um ciclo de carga, e aqui apresenta-se qual seria o dano causado a uma engrenagem devido à fadiga. E, então, este trabalho utiliza a lei de Paris-Erdogan, que ela é adequada para a fadiga de alto ciclo, em que há muitos ciclos até a falha do componente, e em que a mecânica da fratura elástico linear é válida para a obtenção dos fatores de intensidade de tensão, sendo C e M parâmetros de material. Com isso, aplica-se também neste trabalho uma aproximação linear da variação do fit ao longo da propagação. Seu microfone acho que morreu. Oi? Voltou. Voltou? Voltou. Beleza, obrigado. Gostariam que eu fale algo que foi falado também? Nessa equação aí, do linear Tá. approximation. Então, a aproximação linear de fits, ela permite, então, a utilização de parâmetros ΔA, de incrementos de fissura, que serão, então, maiores em relação à aplicação direta de ΔA sobre ΔN na equação da lei de Pares. Neste trabalho também utiliza-se uma ponderação em relação à frente da fissura para, em seu avanço, considerando o fator de intensidade de tensão da frente da fissura em relação ao fit máximo de toda a frente. Com isso, aqui neste trabalho utilizam-se 2 critérios de propagação de fissura, sendo o da máxima tensão circunferencial um critério bastante utilizado pelos trabalhos anteriores de Gabem 3D com propagação de fissura, só que convém destacar que o ângulo de propagação θP não contém o modo 3 em sua análise. Enquanto Morreu de novo, no Schumann. Valeu de novo aí. No Schumann. Professores, me escutam bem? Bem. Próximo. Tá ligado. Quanto que o critério de Schumann ele vai considerar, assim, o fator K3 aqui na obtenção na resolução dessa equação aqui, em que o θP é o ângulo de propagação buscado, e para a resolução de tal equação é necessária a utilização de um algoritmo de Golden Section, dado que a solução analítica dela é impraticável. Com isso, a definição da nova frente de fissura também constitui um aspecto de inovação do desenvolvimento deste trabalho, que é diferente dos trabalhos anteriores nesse tema, que consiste inicialmente na definição da propagação ponto a ponto, que gera um conjunto de pontos ao longo da nova frente, e é obtida uma estratégia de fitting, de ajuste de curva, para a obtenção da curva NURBS, que vai representar a nova frente da fissura via um processo de minimização, conforme aqui apresentado. A vantagem desse processo de minimização constitui do fato de que tanto pontos de controle quanto os pesos são parâmetros variáveis de projeto nessa otimização, diferentemente das estratégias anteriores que alterariam apenas os pesos. Com isso, é necessário também um algoritmo de ajuste fino da posição quando se deseja fazer uma modelagem de superfície de fissura com múltiplas superfícies. E, para tanto, é necessário, então, garantir continuidade C0 e C1 exigido pelo enriquecimento. Dessa forma, então, utiliza-se uma primeira estratégia para garantia de C0, a partir de uma média entre os pontos advindos de cada superfície, e a segunda estratégia ela constitui de um algoritmo de gradiente descendente para os vetores normais, para os vetores tangente normais. De modo que, então, o vetor tangente ele é obtido a partir do alinhamento entre o ponto de interseção e o segundo ou penúltimo pontos. E para a estratégia de alinhamento de normal é aqui apresentado também um algoritmo de gradiente descendente, em que as derivadas correspondentes são obtidas a partir de uma estratégia de diferenças finitas. O primeiro exemplo numérico associado a este capítulo refere-se à aplicação de um acrescimento de fissura de uma fissura circular inclinada. Esse é um problema de modo misto 1, 2, 3, o que exige uma formulação essencialmente tridimensional, em que aqui são apresentadas as condições de contorno. Convém destacar ainda que as condições de contorno aqui apresentadas, elas constituem um comportamento adequado de poisson em que uma face se expande enquanto as outras duas se encolhem, se encurtam. São utilizados 20 passos de propagação. A solução de referência utilizada é a solução de Pereira-Duarte-Zial, em que é utilizado o HP-GFEM para a solução numérica do problema. E aqui são apresentadas as propriedades de material e propriedades de fadiga. Aqui apresenta-se a malha inicial da fissura, com 4 superfícies NURBS para o contorno externo e uma superfície NURBS aqui interna, sendo
sendo que as superfícies externas elas são as superfícies enriquecidas. Aqui apresenta-se, então, um vídeo associado ao processo de propagação dessa fissura, que é possível perceber que a fissura ela busca um modo de propagação em modo 1 puro, e que é consistente com o esperado pela literatura. E aqui são apresentados os resultados comparando-se 4 situações associadas aos critérios de propagação e sua respectiva comparação com a referência. É possível constatar que os resultados obtidos por este trabalho, para os 4 diferentes modos, eles obtêm um resultado de modo 1 puro, diferentemente do resultado obtido pelos autores para o K3 igual a 0 no critério de Schumann. E isso é evidente também quando se comparam os fits. Para o caso do critério de Schumann com K3 diferente de 0, que seria uma comparação direta, há uma diferença relativa de 3% entre os resultados obtidos por este trabalho e o resultado da referência para o último passo de propagação, enquanto que é interessante destacar que o MEC isogeométrico enriquecido foi capaz de obliterar os modos 2 e 3, diferentemente do HPG-FEM, que ainda consta aqui um pequeno valor de K3 variando ao longo da frente da fissura. Além disso, aqui apresenta-se a vida útil à fadiga da peça, em que os 4 modos obtêm resultados similares. Além disso, este trabalho também trata de uma fissura inclinada, uma fissura de borda sob carregamento, num carregamento cíclico, em que a solução de referência é a solução de estado plano de deformação de Tada, Pares e Irving, considera-se também o crescimento uniforme ao longo da direção X1, de modo a testar o algoritmo de atualização da interseção entre fissura e contorno externo e correspondentes parcelas de enriquecimento, e as faces laterais enriquecidas elas recebem apenas o enriquecimento Hepside, sem o uso da função de Williams aqui. Aqui são apresentadas as propriedades de material e de fadiga e são considerados 3 passos de propagação. Aqui consta um vídeo desse comportamento de deslocamentos ao longo da análise. Como são só 3 passos de carregamento, é um pouco difícil de capturar o comportamento que ocorre, mas é possível já constatar de antemão que há um crescimento da fissura e o comportamento mecânico ele é condizente com o esperado, além de aqui ser apresentado o campo de deslocamentos totais para o caso em que, mais uma vez, é possível constatar que a fissura ela cresceu sem a necessidade de um remalhamento, apenas com a atualização dos termos de enriquecimento. E mantendo os termos de enriquecimento das faces previamente interceptadas mantidos da forma que eram. Com isso, aqui apresenta-se ainda os fatores de intensidade de tensão, em que é possível constatar um pequeno efeito de borda para o passo 3 em relação ao estado plano de deformação, e acredita-se que tal efeito não deixe de existir com a utilização da função de Williams como enriquecimento das faces laterais, porém, o cálculo de fadiga, da vida útil da peça em fadiga em comparação com a referência obtém resultados bastante concordantes. Por fim, esse exemplo aqui apresentado não consta no texto de tese, foi desenvolvido entre o depósito e a apresentação, e ele é um gancho submetido a um carregamento cíclico, em que considera-se uma fissura na região de fragilidade aqui por conta de uma possibilidade de passagem de cabo. Há uma força de superfície uniforme T1 aplicada na região cinza, o que induz um comportamento de flexo-tração do problema. Todos os deslocamentos estão travados na face mais à direita em relação a X1, neste problema, e não é utilizado o enriquecimento Heaviside no contorno externo aqui, devido à forma com que a modelagem dessa fissura é efetuada. O contorno externo, de modo que o contorno externo ele já é modelado com 2 superfícies que são desconexas nessa região de fragilidade. É interessante comentar também o detalhe na fissura aqui presente, que mostra que ela tem um formato um tanto complexo em comparação a outras fissuras previamente estudadas. E essa análise ela está alinhada com o que é obtido em resultados experimentais, dado que essa é a região de fragilidade para ganchos. Aqui são apresentadas as propriedades de material e as propriedades de fadiga, e são utilizados 9 passos de propagação. Com isso, o modelo isogeométrico e o detalhe da fissura são aqui apresentados, em que o modelo isogeométrico constitui de 38 superfícies nubes biquadráticas para o gancho e 4 superfícies nubes biquadráticas para cada face da fissura. O modelo de colocação, então, é aqui apresentado com 738 pontos de colocação, e aqui apresenta-se o resultado em deslocamentos totais ao longo da análise de propagação, em que para os deslocamentos totais não é possível perceber uma mudança significativa na análise, embora que para a fissura é possível perceber sua propagação ocorrendo de maneira adequada e esperada com o comportamento mecânico, o que demonstra que o método numérico foi capaz de adequadamente representar a propagação neste problema complexo, e também é interessante constatar que o aspecto de raiz de R ele é mantido ao longo das 2 faces de fissura. Por fim, aqui apresenta-se os fatores de intensidade de tensão, em que é interessante constatar que eles tendem a buscar um valor uniforme, exceto nas bordas, e com esses valores maiores de bordas é possível perceber pela frente da fissura que essa frente ela avança mais rapidamente nas bordas em relação ao centro,
o que promove uma perda de curvatura ao longo da análise, e o que é adequadamente capturado pelo esquema de definição da nova frente de fissura. E aqui apresenta-se como benchmark a vida útil à fadiga da referida peça. Dessa forma, como considerações finais do presente trabalho, tem-se que este trabalho obteve com sucesso o objetivo principal de desenvolver estratégias de enriquecimento para o método dos elementos de contorno isogeométrico para mecânica da fratura elástico linear tridimensional e para análise de fadiga linear, para tanto, inicialmente, a incorporação de superfícies aparadas no MEC isogeométrico, porém, suas limites. A proposição do enriquecimento Heaviside foi efetuada com sucesso, de modo que foi dispensado o alinhamento de malha entre a face lateral e o contorno externo. Os esquemas de enriquecimento das soluções de Williams incorporaram de maneira adequada o comportamento assintótico em superfícies interceptadas e também na frente da fissura, o que promoveu um ganho de taxa de convergência com um crescimento estável do número de condição, e também foi permitida a extração direta de maneira precisa dos fatores de intensidade de tensão, que dispensou as custosas etapas de pós-processamento associadas. Além disso, foi removido também o salto não físico presente na frente da fissura e também nas faces laterais, com a introdução de tal enriquecimento. A análise de fadiga, então, foi efetuada com as formulações isogeométricas enriquecidas aqui apresentadas, de modo que foi utilizado pela primeira vez o critério de Showman para a modelagem de fadiga tridimensional e no âmbito do método dos elementos de contorno isogeométrico, além de um novo algoritmo para a definição da nova frente da fissura, e uma análise de propagação de fissuras com o contorno externo também foi efetuada com êxito neste trabalho. Com isso, gostaria de agradecer à FAPESP pelo auxílio financeiro concedido por forma de bolsa, à CAPES pelo auxílio à USP e ao departamento. Agradeço também ao Departamento de Engenharia de Estruturas da Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo pelo desenvolvimento do trabalho, e também agradeço enormemente à Durham University, que me recebeu para o desenvolvimento dessa tese. Por fim, quebrando um pouco o protocolo, eu gostaria de agradecer a minha família, aqui meus pais e meus irmãos, pelo suporte contínuo ao longo de toda essa jornada. Gostaria de agradecer também ao professor Edson Leonel por todo o suporte, pela confiança em desenvolver este trabalho, pela proposição do tema e pela paciência, porque eu preciso de um pouco de paciência às vezes. Também aos professores Sérgio e Éder pela participação no comitê avaliador da qualificação de doutorado. Agradeço imensamente ao professor John Trevelyan por ter me recebido na Durham University. Ele foi excelente, tanto tecnicamente para o desenvolvimento do presente trabalho, quanto como pessoa, em me acolher lá, da gente ter interações sociais interessantes, legais. Por exemplo, nesse último dia aqui, a gente foi na churrascaria brasileira que tinha lá em Durham. E também eu gostaria de agradecer a todos os amigos que fizeram parte dessa jornada e que sem eles definitivamente não seria possível desenvolver este trabalho. Os amigos, seja de Vitória, seja na Inglaterra, seja em São Carlos, ou seja também em outros ambientes. Muito obrigado a todos.